paz do Senhor a todos. Vamos aprender com a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2, onde a palavra do Senhor diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Nós estaremos meditando de 2 em 2 versículos até o versículo 8, mas enfim, o apóstolo Paulo ele está escrevendo uma carta à igreja de Tessalonicenses, a igreja tessalônica, uma igreja que era conhecida e admirada entre o povo pela sua fidelidade às sagradas Escrituras, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo e pela sua dedicação na obra de Deus, no trabalho do Senhor. E principalmente pela maneira como eles desejavam, esperavam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele escreve a eles dizendo: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Aqui, eu imagino que o apóstolo Paulo ele estava muito alegre. Afinal, ele havia pregado o evangelho do Senhor em uma cidade e as pessoas ali haviam se convertido ao Senhor e estavam evidenciando a fé delas, não só pela boca, mas pelas obras, e isso causou nele muita alegria, tanto que ele ficava todo o tempo lembrando disso e sem cessar, lembrava sem cessar da obra da fé deles. Já dizia Tiago: a fé sem obras é morta. Se nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que as obras acompanhem para testificar a nossa fé. Obras como pregar o evangelho às pessoas, orar pelos enfermos, expulsar demônios, ajudar os necessitados, ser amparo para os desamparados. Obras como essa, visitar os presos, falar do amor de Deus, da justiça, da ira do Senhor. Obediência. Ele também lembra do trabalho do amor. O amor é evidenciado no trabalho e para fazer o trabalho do Senhor é necessário ter amor. O amor é a qualidade mais elevada de um cristão. O amor deve ser uma fonte jorrando no seio da igreja. Não tem como fazer a obra de Deus ou servir a Deus sem amor, sabendo que os 2 maiores mandamentos é amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, disse em Coríntios que as nossas obras ou todos os nossos atos, eles devem ser feitos com amor. Em um capítulo inteiro, capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo ele deixa bem claro a importância do amor, a supremacia desse dom que é o amor. Então, há uma importância muito grande no amor e na paciência da esperança, ou seja, a igreja precisa ter esperança, a igreja precisa ansiar por aquilo que ela ainda não viu, o que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ansiar por Cristo, porque quando a igreja, o crente, ele deixa de pensar na vinda, no encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo em glória, então a igreja ela vai enfraquecendo, ela vai fazendo as coisas por fazer, sem amor, sem interesse. Aqui, esses crentes, eles eram conhecidos por essa fidelidade, dedicação e fé, e ainda mais, eram conhecidos pela esperança, pelo desejo que eles tinham de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele ainda diz pelo Espírito Santo de Deus que há 3 coisas, ele cita elas aqui: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então nós precisamos ter amor, amor ao Senhor, ao ponto de renunciarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos esperar
a volta do nosso Senhor Jesus Cristo com paciência. Nós precisamos ser pacientes, porque se nós não formos pacientes, nós deixaremos a fé. Por isso há uma importância em esperar com paciência no Senhor, com paz em meio às tribulações. Com certeza, mais à frente nós vamos aprender algo muito importante sobre esses crentes aqui, que é a certeza que eles tinham. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, foi Deus quem nos escolheu. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. E ele ainda diz: vá e deis fruto. Ou seja, eu escolhi vocês para darem frutos. Foi o Senhor quem nos escolheu. Na nossa condição pecaminosa, nós não tínhamos nenhum desejo de escolher ao Senhor Jesus Cristo. Mas no momento em que o Espírito Santo de Deus nos chama, nessa voz doce e suave do bom pastor, então nós deixamos tudo para servir, para agradar, para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso porque Deus nos escolheu, porque Ele escolheu nos salvar, e um dia nós ouvimos falar disso e recebemos essa boa nova que é o Evangelho. Então assim nós passamos a servir a Cristo, mas é necessário receber essa palavra dentro do coração, é necessário fazer essa escolha muito importante, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. O Evangelho não consiste somente em palavras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esses crentes aqui, eles não só tinham ouvido a palavra, meus irmãos, mas eles tinham recebido a palavra. Por quê? Porque se a gente só ouvir, a gente vai ser ouvintes esquecediços. Mas a partir do momento que a gente recebe, se apropria da palavra de Deus, então nós damos fruto, damos resultado, frutos dignos de arrependimento, como disse João. Então nós precisamos receber a palavra de Deus todos os dias. Há pessoas nas congregações, principalmente nos últimos dias da igreja, talvez pessoas que estão há muitos e muitos anos na congregação, talvez muitos até saíram de uma congregação, foram para outra, enfim, tentaram muitas mudanças, mas continuam sempre as mesmas pessoas, com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos e a mesma maneira de viver. Mas tudo isso porque o problema é o pregador? O problema é a mensagem que não está sendo clara? Não! O problema é a própria pessoa que não recebe ou não recebeu a palavra de Deus no coração, gerando poder transformador de caráter, de pensamento, de maneira de viver, de maneira de enxergar as outras pessoas e de tratar as outras pessoas. Então é necessário receber a palavra para produzir frutos. Nós precisamos ser pessoas que produzem frutos dignos de arrependimento. O que são esses frutos? São resultado da ação do receber da palavra de Deus no coração, ou seja, a eficácia do poder transformador do Evangelho sendo evidenciado através das nossas ações após receber a palavra do Senhor. Eles recebiam a palavra de Deus em poder no Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não revelar, não tem como a pessoa seguir ao Senhor Jesus. Se nós não abrirmos o nosso coração a receber a revelação do Espírito Santo de Deus, então é impossível seguir ao Senhor Jesus, porque se o Espírito Santo de Deus não nos revelar, nós não abandonamos os nossos pecados. Por isso nós precisamos dar lugar. Jesus fala acerca do Espírito Santo. Ele fala, olha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir, dar ouvidos, dedicar os nossos ouvidos e o nosso coração a receber a palavra de Deus. E em muita certeza, eles recebiam a palavra longe de toda sombra de dúvidas, o que é muito importante. Há muitas pessoas no meio cristão que têm dúvidas, há pessoas que duvidam da palavra de Deus, há pessoas que chegam a dizer
em muitas das vezes que há erro na palavra de Deus, que há erro na Escritura Sagrada. Há muitas pessoas que não consideram a Bíblia a palavra de Deus e muitos chegam a dizer a Bíblia contém a palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é a palavra de Deus e toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Provérbios 30:5. Então nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração, porque a dúvida ela é um mecanismo no qual o inimigo das nossas almas, o diabo, trabalha. É diferente do que o carnaval mostra. O diabo, ele não aparece com chifres e cauda, pelo contrário, o diabo ele aparece em forma de pensamentos, em forma de raciocínio, produzindo dúvidas como, será que realmente isso aqui que o Senhor Jesus ele disse se aplica hoje? Será que isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, será que isso é para mim? Será que isso não é só para aquela época? Ou, por exemplo, será? Capaz que não é tão sério assim. Ou, em muitas das vezes, o diabo coloca na mente das pessoas que a Bíblia foi um livro escrito por homens e que não há a interferência ou que não há o agir do Espírito Santo de Deus. O diabo, tudo isso ele é capaz de fazer, de colocar dúvida no coração das pessoas. Mas nós sabemos que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo ou alegria do Espírito Santo. Eles foram feitos imitadores dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles haviam recebido a palavra do Senhor. A consequência de receber a palavra do Senhor fez com que eles imitassem a conduta dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles se tornaram pessoas cheias de fruto, eles estavam dando tanto fruto que a palavra do Senhor repercutia entre os povos da sua época. As pessoas olhavam para eles e viam a diferença, e olhando para eles, passaram a considerar ou a conhecer o Senhor Jesus, a buscar conhecer a esse Deus que a igreja tessalônica servia. Por quê? Porque eles imitavam a conduta de homens piedosos, imitavam a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Eles eram exemplo para os fiéis. Sim, para os próprios fiéis, eles eram exemplos. Os próprios fiéis olhavam para eles, não. Nós precisamos seguir esse modelo. Por quê? Porque eles receberam a palavra no coração. Olha, entenda bem o que nós aprendemos aqui. Esses crentes tessalônicos receberam a palavra de Deus longe de toda sombra de dúvidas, ou seja, receberam com certeza. Eles eram pessoas que a fé deles não era só de boca, mas eles tinham obras que demonstravam essa fé. Lembrando que a nossa salvação não vem por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E uma vez que somos salvos, nós fazemos coisas que agradam a Deus, ou seja, nós fazemos boas obras porque fomos salvos e reconhecemos isso e devemos levar essa salvação, espalhar essa boa obra, essa boa notícia mais adiante. Então eles também tinham trabalho do amor, trabalhavam com amor ao Senhor. Paciência, eles esperavam a vinda do nosso Senhor Jesus. E essa espera da vinda do nosso Senhor Jesus era para eles como que, entre aspas, um combustível para continuarem fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio aos ataques, às influências do diabo tentando contra eles, eles ainda continuavam. Por quê? Porque tinham uma esperança de ver o Senhor Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Por isso que eles mantiveram até o fim, perseverantes, porque escolheram ficar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.